Muito bem, gente. Nós começamos a semana passada nosso estudo aí a respeito de relacionamentos. Nós tivemos uma introdução aí que vai permear toda a nossa jornada ao longo dos estudos, com alguns conceitos básicos que a gente tem que ter quando fala de relacionamento, levando em conta como Deus criou as coisas, o que o pecado fez em todas essas esferas aí. Na semana passada eu tinha dito que nós começaríamos a falar sobre amizades hoje, mas eu precisei fazer uma mudança técnica aí porque eu quero avaliar alguns materiais sobre amizade que tem disponível. Então eu fiz uma mudança estratégica aí e hoje nós vamos começar a falar sobre família. Nós vamos começar a falar a respeito especificamente da relação de pais e filhos. Na verdade, hoje a gente não vai entrar diretamente na relação de pais e filhos. Hoje eu quero fazer uma abordagem um pouco mais geral, falando sobre o conceito de família e como a família tem sido atacada hoje. Na verdade, não é o conceito de família, mas são os conceitos que existem por aí sobre família e o que a Bíblia diz sobre família, algumas considerações sobre família. E a partir dessas considerações, então, a gente caminha para esse núcleo mais específico, que é a relação de pais e filhos, que é a abordagem que eu quero fazer. Se a gente fosse falar de relacionamentos familiares de modo geral, abrangente, a gente poderia falar de relacionamento entre irmãos, a gente poderia falar de relacionamento entre sogra e nora, genro e sogro, cunhados, a gente poderia falar de vários relacionamentos. Mas a nossa abordagem aqui vai focar especificamente na relação entre pais e filhos. Porque todos aqui, mesmo aqueles que já casaram recentemente, não faz muito tempo, então ainda se lembra da relação de pai e filho, ainda tem alguma relação de pai e filho, mas a maioria, a avassaladora maioria do nosso grupo ainda está dentro dessa realidade, onde tem que se submeter aos pais, tem que obedecer aos pais, tem que ouvir o que os pais dizem. Então a gente vai ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Mas, como um funil, a gente vai começar falando de coisas gerais, informações gerais sobre família. A gente vai ver um pouquinho desse contexto aí. Então, começando por esse primeiro tópico, a gente percebe, quando a gente pensa na importância da família, a gente vê que até mesmo os conceitos que o mundo tem sobre família, que são expressos nos filmes, nas séries e tudo mais, abarcam o que a gente chama de família tradicional, ou o que é chamado de família tradicional, que é ali o pai, a mãe e os filhos. Isso você pode ver num modelo mais tradicional, aí como os dos Incríveis, onde a estrutura familiar realmente faz toda a diferença, inclusive ou principalmente para o bebezinho que está descobrindo seus poderes e tal. A mãe tem que estar acompanhando tudo, porque se você deixar o pai, o bicho pega, a coisa não vai para frente. O pai é o cara que tem que sair para resolver as coisas. Então, existe, mesmo no contexto secular, existe uma noção de como uma família deve funcionar. Existe o papel do pai, existe o papel da mãe e existe o papel dos filhos. Curiosamente, quando a gente fala aqui dos Incríveis, nos Incríveis 2, eles tentaram mostrar alguma coisa diferente, mas no final o discurso acabou sendo um tiro pela culatra. Porque só mostrou, para quem não viu o filme ainda, depois assista, é um filme legal, só mostrou como a estrutura familiar tem que funcionar nos moldes que a gente defende que tem que funcionar. Então, foi uma surpresa, uma grata surpresa até. Tem alguns outros modelos familiares ali que também são compostos por pai, mãe, as crianças, só que você tem uma irreverência maior. Mas ainda assim você percebe aquele modelinho, aquele padrãozinho de estrutura familiar que é chamado hoje de tradicional. Se você gosta da Marvel, você sabe aí que todo o drama que a Wanda passa é por quê? Porque ela quer ter uma família. Tá? Se você já assistiu o Doutor Estranho 2 aí, você sabe disso. Ela faz o que faz por quê? Porque ela quer ter uma família, coisa que ela não tem. Se você não viu a série ainda do Disney Plus, depois você veja lá, WandaVision. Mas, de novo, é um modelo tradicional de família. É o pai, a mãe e as crianças. Então, até agora, a gente está falando de experiências seculares. Coisas que o mundo vende no entretenimento, coisas que o mundo vende na mídia e tudo mais. Existem alguns representantes mais antigos. Acho que ninguém aqui assistiu Família Dinossauro. Assistiu, Henrique? Vocês assistiram? Vocês estão velhos, hein? Vocês estão fazendo o que aqui no Dará? Vocês já estão lá nas Belas, lá no Remar. Não aqui, o que vocês estão fazendo aqui?
Mas todo mundo deve se lembrar, pelo menos de algum contato que teve, ainda que pela internet, com a família dinossauro. E olha só que engraçado, você tem de novo a mesma estrutura, só que agora tem uma pessoa a mais ali, que é a vovó. É a vovó dinossauro, né? Que aparece ali, mas como já uma senhorinha, já de idade muito avançada, que é acompanhada ali pelo pai e pela mãe, né? Mas você tem de novo o pai, a mãe e os filhos, ali com a presença da vovó. E você tem alguns referenciais um pouco mais góticos, por assim dizer, né? Tipo Família Addams, que ali vocês podem ver ali que temos uma participação especial de alguém aqui no Darash, que eu não vou falar quem é, né? Você olhar ali, você vê, é muito, muito semelhante, uma participação especial. Depois essa pessoa pode dar até autógrafo, se vocês quiserem. Mas é a Wanda, né? A Wandinha, né? É a Wandinha, né? É a Wandinha ali, do lado do tio, como é que chama o tio? Como? Chico? Tio Chico. É Chico, não é? Acho que é o Chico. Deve ter sido algum dublador brasileiro que colocou o nome de Chico. Mas você tem aí mais um modelo tradicional de família, porque falar que esse modelo de família tradicional é um pouco estranho, né? Mas num certo sentido porque você tem o pai, a mãe e os filhos, e você tem até uma família um pouco expandida, a presença do tio ali, você tem uma mãozinha, que não sei o que ele é da família, né? Mas deve ser algum tipo de parente distante ali, e o pessoal que ajuda ali na casa, né? Que serve a casa. E você tem um referencial brasileiro, claro, a grande família. Né? Cada vez mais eu me vejo próximo de Agostinho Carrara. Cada vez mais. Quando você vai ficando mais velho, você vai vendo que ele tem razão. Ele tem razão nas coisas que ele fala às vezes. Né? Mas ficou durante muito tempo fazendo sucesso aí, essa série brasileira, né? Esse seriado brasileiro aí da grande família. E você tem, novamente, o núcleo tradicional. Você tem ali o pai, a mãe, os filhos e a família expandida. Aqui no caso aí é o genro, e você tem o Beisola ali atrás, aí já é o núcleo um pouco maior aí da novela. Que a gente também tinha aqui na igreja alguém que parecia com o Beisola. Né? Uma igreja muito famosa, tem vários atores famosos aí. Muito bem, então o que eu quero dizer com isso é que o conceito de família não é estranho para o mundo. O mundo consegue identificar o que é uma família. Isso daí a gente está falando de produções recentes até. Não é coisa de 1990 e pouco, 1980 e pouco, não. São produções recentes. Mesmo no contexto secular, as pessoas têm noção do que é uma família. Só que hoje em dia, esse conceito tem sido atacado. E eu gostaria de falar um pouquinho disso, a respeito disso um pouquinho com vocês. Então, quais são os ataques modernos que são feitos à família? Em primeiro lugar, existe uma tentativa de mudar o núcleo da sociedade, da família para o indivíduo ou para o Estado. O que eu quero dizer com isso? Até pouco tempo atrás, era ponto pacífico que a unidade básica de qualquer sociedade era a família. Se você investe na família, você tem uma sociedade robusta, porque os pais vão investir na educação dos filhos, e você entra naquele ciclo, e a sociedade é beneficiada por isso. Então a estrutura básica, o componente básico de uma sociedade era o núcleo familiar. Só que de tempos para cá, o discurso, o apelo da sociedade não tem sido mais para o núcleo familiar, tem sido para o indivíduo. É você que tem que tirar o seu título de eleitor jovem e mudar a história do país. Não é mais a sua família que tem que fazer alguma coisa pela sociedade. É você que tem que fazer tal coisa, é você. Há um apelo muito grande para o indivíduo, não há mais um apelo para esse núcleo coletivo. E algumas responsabilidades que até então eram estritamente familiares, eram vistas como responsabilidades familiares, questão de educação de valores, não educação de matérias escolares e tudo mais, mas questão de educação de valores. Isso que era uma coisa restrita ao núcleo familiar, agora começam a se mudar devagarinho para o Estado. E aqui eu não estou falando que é uma agenda comunista, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a família dos nossos dias é tão bagunçada, o conceito familiar é tão bagunçado, que em alguns casos o Estado assume um papel que não compete a ele. Porque o menino não tem um pai e a mãe em casa para ajudá-lo, para cuidar dele, porque o pai faz coisa que não devia, a mãe faz coisa que não devia. Então você tem vários agentes entrando na família, no núcleo familiar, tendo que intervir ali para tentar resolver um pouco a situação. E é claro, você tem também alguns aspectos aí de ideologia, um modelo ideológico que influencia a intervenção ou a não intervenção no núcleo familiar.
Olha ali o que eu disse na sequência. A família é vista como uma invenção do patriarcado. Isso daí não é um discurso do tipo, comunista que come criança. Não. Se você lê a literatura progressista, você vai ver realmente isso. A família como um casal monogâmico ali, heterossexual, com filhos, onde o pai é o líder e a mulher é auxiliadora. Esse conceito é apresentado como um conceito patriarcal. Por isso que chama patriarcal, porque o homem é o patriarca. E esse modelo é um modelo, portanto, obsoleto, fruto aí de séculos e séculos de opressão. E isso chega ao exagero, e notem, isso daqui que eu estou falando não é uma invenção da minha cabeça de novo. Eu conheço histórias assim, onde, em muitos casos, os pais são vistos como inimigos que oprimem os filhos. Os filhos são instruídos na escola a ideia de que os pais são vilões. E você tem que se libertar do jugo deles, porque eles estão tirando a sua liberdade, eles estão te oprimindo com esse modelo. Você tem que ganhar aí o seu espaço e você não pode se submeter a esse modelo patriarcal e opressor. Isso acontece, isso não é invenção. Eu conheço casos, não são histórias que a gente ouve na internet, não. São casos reais. Com perdão do pleonasmo, se é um caso é real, mas são casos reais de um conceito familiar que tem sido atacado por conta dessa visão. Um outro ataque que tem sido feito, esse de modo mais escancarado ultimamente, é a normalização de famílias alternativas. Então aquela ideia tão básica, que sempre ficou na cabeça das pessoas, mesmo do mundo, mesmo dos incrédulos, de uma família sendo composto, uma família ideal, um modelo ideal de família, sendo composto por pai, mãe e filhos, esse modelo tem sido atacado pelas famílias alternativas. Então você tem as famílias, entre aspas, homossexuais, os pais divorciados, os pais de pet, agora tem também pai de planta. Né? Você vê que vai cada vez menos humano a coisa. Daqui a pouco vai ter pai de objeto. Sou pai de... Nem pai de bichinho virtual mais as pessoas são. Na minha época era o Tamagotchi lá, o bichinho virtual. Nem isso mais é hoje em dia, porque o bichinho virtual dá trabalho, né? Agora você tem que ser pai de planta. Então você põe sua samambaia lá no seu apartamento ali na República, põe lá aquela samambaia e você se acha ou quebra paradigmas da sociedade aí, porque você está quebrando os padrões opressores do patriarcado. Isso não é exagero. Isso daqui, se você jogar a palavra família no Google, você vai obter imagens como essa, tabelas como essa aqui. Você não precisa até o final. Você vai ver logo de cara isso. Olha só, 10 tipos de família. Família de origem, família extensa, família nuclear, família reconstituída, família monoparental, família numerosa, família homoparental, família adotiva, família ali acho que é de acolhida, deve ser a coisa relacionada à adoção. E ali sem filhos ou filhas. E notem, nesse último casal, essa última imagem é um casal de lésbicas. Então, são duas mulheres ali, pelo que eu consigo ver, né? Então você tem um estímulo da sociedade a falar, não existe mais um único modelo ideal de família. Todo mundo pode ter a família que quiser. Você pode ser alguém ali que tem só você e seu filho, sendo monoparental. Você pode ter uma família tradicional, se você quiser, mas cuidado, porque isso é opressor, isso é patriarcal. Então você pode até ter, mas saiba que você está meio para trás. Você parou no tempo. Porque agora o barato é outro, agora a moda da vez é outra. Então há um incentivo, e por mais que as pessoas falem assim, não, a gente só quer ampliar o leque de possibilidades. No fundo, se você opta por ter uma família tradicional, isso é um problema. Porque para eles você tá travando o avanço da sociedade. E você tem aí todos esses grupos aí que são chamados de família. Mas, biblicamente, não é o modelo ideal de família. Família divorciada não é o modelo ideal. O ideal é que o pai e a mãe estejam juntos até a morte, criando os filhos e sendo a base, sendo o fundamento para eles. Esse é o ideal bíblico. Qualquer coisa que fuja disso, nós não podemos sequer chamar de família em alguns casos, como ali no caso de homoparental, relações homossexuais, e no caso de pais divorciados, ou até mesmo a viuvez, que é algo mais forçoso, nós temos um modelo de família que não é o padrão ideal. É uma situação que se impõe ali. Mas a gente não pode falar que é o ideal. Isso daqui é um padrão. Não dá. Mas nós temos uma tentativa de normalização desses modelos. Outros ataques aí.
Casar e ter filhos é visto como algo prejudicial. Cada vez mais, a ideia de você casar, de você ter filhos, é algo que é visto com negatividade. Por quê? Para muitos, constituir família é um atraso na carreira profissional e acadêmica. Eu me lembro quando eu estava para casar, trabalhava no banco ainda, e eu lembro que eu comentei que eu estava noivo, eu ia casar, todo mundo do andar. Nossa, mas você é tão jovem. Nossa, mas parece que eu vou morrer. Parece que, sei lá, você é tão jovem, por quê? Eu vou criar, sei lá, virar um monstro, coisa do tipo. Mas na cabeça das pessoas é uma perda de tempo você casar. Você vai deixar de aproveitar a vida, você vai deixar de curtir a vida. Nota, quando a gente tratar de casamento, a gente vai falar sobre isso com mais detalhes. A Bíblia não obriga ninguém a casar. O Novo Testamento não coloca isso como obrigação. E não casar por vontade própria não é pecado. Mas o que nós estamos falando é que mesmo que você tenha essa posição, você não pode, em hipótese alguma, falar que constituir família e ter filhos é algo prejudicial. Você não pode falar isso. Isso você não pode falar. Isso a Bíblia proíbe. Porque a Bíblia vê essa realidade com outros termos, com outros olhos. A inversão de papéis na casa. Esvaziamento e mudança do papel bíblico do marido e da esposa. Você tem a mulher fazendo o papel do marido e o marido fazendo o papel da esposa. Boa parte das vezes em que isso acontece, a mulher é aquela mulher de personalidade que vai e acontece e não deixa o homem mandar em mim, não. Quem manda aqui sou eu. O dinheiro aqui, ó, quem manda sou eu. Ele tem que pedir permissão para mim para fazer as coisas. Enquanto o homem, geralmente é um banana, que fica lá, amor, é verdade, vai falar com a sua mãe, filho, Geralmente você tem essa inversão aí e é muito característico você perceber isso de modo escancarado, às vezes, em algumas famílias. Às vezes, o jeito como a família chega no lugar, você fala, ela manda, ele obedece. Você percebe isso. Na postura, no jeito como o homem se comporta. O homem foi feito para ser líder. Mas quando o homem não é líder, você percebe que tem alguma coisa errada. Ele que auxilia ela, não ela que auxilia ele. Mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Eu quero destacar essa inversão de valores aqui de modo geral. Além de filhos que determinam a agenda, igreja e vida dos pais. É comum você ouvir alguns pais falarem assim, sabe o que é, pastor? A gente estava indo na igreja lá, na Batista Redenção, mas a gente foi para outra igreja porque o nosso filho se enturmou melhor em outra igreja. Aí você fala, nossa, né? Mas por que o filho dela, adolescente, o filho desse casal, o filho dele, adolescente, se enturmou melhor na outra igreja? Aí você vai ver outra igreja. A outra igreja é baladinha, a outra igreja não tem pregação, na outra igreja é tudo solto. Aí é óbvio que um adolescente incrédulo provavelmente vai se enturmar melhor lá. É evidente uma coisa dessa. Mas os pais que são crentes a rigor, deixam de frequentar uma igreja saudável, de se membrezar numa igreja saudável, para seguir o filho de acordo com o gosto dele. Porque senão ele fica de bico, senão ele fica de mal, senão ele não obedece mais os pais, senão ele dá chilique, começa a tacar coisa na parede. Você tem aí os filhos mandando na casa. Fora outras expressões disso. A questão de agenda, a própria vida dos pais fica refém dos filhos. Tem vários exemplos disso daí. E um detalhe disso que está ali na sequência são as metodologias seculares na educação dos filhos. Os pais não conhecem mais o que a Bíblia fala sobre educação de filhos. Os pais não sabem mais. Como a Bíblia diz que um filho deve ser educado? Os pais não sabem mais. Você vê muitos pais seguindo a cartilha da Super Nanny. Lembra da Super Nanny? Aquelas crianças encapetadas que apareciam na TV. Dava vontade de eu entrar naquela casa para fazer alguma coisa ali. Mas quantos aqui já assistiram um episódio ou já viram alguma coisa de Super Nanny? Lembra do... todo mundo, né? Vocês não foram educados pela Super Nanny não, né? Que aqui não tem cantinho do castigo não. Lembra do cantinho do castigo? Uma besteira sem tamanho aquilo. Olha ali o slogan ali do negócio, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Deixa eu ver. Eu não estou conseguindo, mas dá para ver aqui, ó. Uma verdadeira aula prática de educação infantil à disposição de todas as famílias brasileiras. E aí você viu o moleque encapetado. O moleque lá era o diabo na casa. Jogando, e a Nani lá, olha, vamos lá, vamos conversar, olha as leis da casa, constituição da casa. A criança não tem a mínima, não está nem aí para o que ela está falando, não está nem aí.
Eu acho que teve caso até que a Super Nanny desistiu, não teve? Teve alguns casos que ela desistiu. É lógico, não funciona essa metodologia. Porque é uma metodologia que não tem disciplina física, até onde eu me lembro, ela é contra a disciplina física. Algo que a Bíblia é favorável à disciplina física. A Bíblia fala que a estutícia está grudada ao coração da criança enquanto o pai precisa discipliná-la. Por isso que o pai precisa disciplinar, com a vara. A Bíblia fala, não sobre espancamento, sobre disciplina física. Mas essa metodologia secular, que muito pai adota hoje, não tem nada de disciplina física. É igual aquele meme do Frozen, né? É o Olaf, né? Fala, bate, né? Bate. É só bater. Porque ela não bate. Ela não sabe bater, né? Mas a nossa geração, pelo menos a minha geração, eu apanhei na minha vida. Quem aqui nunca apanhou? Agora a gente vai descobrir algumas coisas. Quem nunca apanhou aqui? Duvido que todo mundo tenha apanhado. Eu duvido. A Sofia eu sei que nunca apanhou, né, Sofia? Já apanhou? Você, Sofia, você já apanhou? Olha, se a Sofia apanhou, então todo mundo já apanhou já. Todo mundo já apanhou. Mário, você apanhava com o que na Bahia? Bainha de facão. A capa de couro do facão, você apanhava com isso. Mas você era tentado também, né? Então. Merecia. Tirou a estutícia do seu coração ou não? Opa! Pois é. Mas essa metodologia secular, de novo, né? Não é para espancar a criança, não é isso. Existe dosagem nisso tudo. Mas a Bíblia fala que deve haver disciplina física também. É uma consequência do pecado, a dor física. É isso, não tem jeito. Mas essa metodologia secular entra nas casas, então você não pode falar não para o filho. Isso daí aparece às vezes até de modo sutil. Quando você vê assim o pai falando assim, olha, é que eu acho que não pode forçar. A criança tem 5 anos de idade. É que eu acho que não pode forçar. Tem que vir de dentro. Uma criança de 5 anos, o que vem de dentro dela? É comer batata frita, hambúrguer, pizza, brincar o tempo todo. Ela não tem noções morais ainda. A didática do próprio Deus não é assim. Quando Deus, lá no Antigo Testamento, tirou um povo do Egito, ele deu leis. Não, 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 não. Se a metodologia de falar não traumatizasse, Deus foi um péssimo educador, então. Porque ele começou com 10 nãos logo de cara. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. É assim que funciona a didática. Quando o tempo passa, você adota outras abordagens. Às vezes no começo não é assim. Agora, tem muito pai que adota essa abordagem psicologizada. Isso daí destrói o núcleo, destrói o seio familiar ali. Mas em resposta a isso, recentemente, a gente tem visto algumas tentativas de restaurar a família. E aqui, esse slide, eu quero colocar isso como um alerta. Porque é muito comum as pessoas falarem, tudo que fala de família tradicional é bom. Cuidado. A família tradicional, do modo como nós temos falado, é um valor judaico-cristão, é verdade. Mas espera lá, nem tudo que reluz é ouro. Então a gente tem visto um conservadorismo crescendo muito, mas esteja atento, esse conservadorismo é de maioria católica. Então existem coisas que nós não vamos comprar. Existem abordagens que nós não vamos ter. Coisas que são essencialmente diferentes. A questão da tratativa do pecado é essencialmente diferente. Nós não vamos abraçar isso. É bom viver numa sociedade com valores judaico-cristãos, é bom. Mas, cuidado, porque quando você compra um pacote todo de um programa, você acaba engolindo coisas que você não deve engolir. Outra coisa que tem crescido muito é o homeschooling, como uma tentativa aí de tirar a educação moral dos outros órgãos, seja escola, seja governo, tirar isso, aí trazer isso de volta para o núcleo familiar. É uma abordagem polêmica aí em alguns círculos. Se você for tratar, você vai ser taxado de alguém revolucionário, retrógrado, para frente, para trás. Tudo isso daí é polêmico ainda, mas é uma metodologia, é uma abordagem educacional. A gente não pode pensar que o mundo todo sempre funcionou como uma escola, tendo 20 crianças por sala e um professor. São várias metodologias, mas o homeschooling ele tem vindo como uma frente conservadora, junto com esse movimento aí. Outra coisa que tem crescido muito são as páginas de internet conservadoras, e cuidado com isso. Não é porque a página de internet posta frases da Margaret Thatcher,
do Winston Churchill, de alguns caras que você nunca leu na vida, mas que parece conservador, que aquela página é boa. Cuidado, cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Nós temos que estar atentos. Conservadorismo é diferente de cristianismo. Existem elementos em comum. Um pode até ter semelhança, similaridades com o outro, mas existem pontos essencialmente diferentes. E você tem, junto com isso, uma mobilização político-social grande. Você tem a criação de grupos que vão, fazem reivindicações, mandam projetos de lei, patrocinam pessoas, patrocinam projetos na Câmara e tudo mais. Cuidado. Tudo isso é uma mobilização boa para fazer uma frente aí a um modelo que nós, como crentes, não concordamos. Ok, mas cuidado. E o alerta que eu quero fazer é resumido nessa tarja aqui. Olha só. Ser tradicional não significa necessariamente ser cristão. Precisamos mais do que uma reforma cultural, social e educacional. O problema familiar é espiritual desde o início e, portanto, apenas o evangelho pode sanar a questão. Olha lá o que diz Gênesis 4. Deixa eu ilustrar o que eu quero dizer para vocês a partir da história de Caim e Abel. O primeiro homicídio da história acontece no núcleo familiar. O primeiro crime, por assim dizer, da história acontece no núcleo familiar, entre dois irmãos. E isso tem algo a nos dizer. Olha aí, Gênesis 4, 6. Então lhe disse o Senhor, Caim e Abel tinham apresentado as ofertas, a oferta de Abel foi aceita, a oferta de Caim não. A oferta de Caim não foi aceita porque Caim era alguém ímpio. Caim era alguém que cuja oferta não agradava a Deus, não porque a oferta tinha algum problema, mas porque Caim tinha algum problema. A gente vê isso lá em Hebreus. Mas olha só, versículo 6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Veja aqui que as palavras de Deus pintam como que uma fera aguardando na porta de Caim. E essa fera está só à espreita. Essa fera está só esperando para atacar. Mas Deus fala que a responsabilidade por domar isso é de Caim. E agora essa ira, essa indignação, nos versículos seguintes, vão se estender para o irmão dele. Olha o versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Notem que o texto enfatiza a palavra irmão. Ele fala aqui, disse Caim a Abel, seu irmão. E depois ele fala, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre toda a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando você vê o crime que se instalou ali, o quão isso foi hediondo que aconteceu ali, você vê que Caim não controlou o seu pecado. E isso fez com que ele assassinasse o próprio irmão. E notem, ainda hoje, quando a gente fala de assassinato, para nós é uma coisa muito séria, porque é um crime muito sério. Mas naqueles dias era algo que até então não tinha acontecido ainda. Foi o primeiro homicídio da história. E quando Caim faz isso, ele mata 1/4 da população mundial. Ele matou. Só tinha 4 pessoas na Terra, ele matou 1/4. Ou seja, é algo que é de um absurdo sem tamanho. E o texto fala, teu irmão, você matou o teu irmão, cara. Mas o texto começa no diálogo entre Deus e Caim, o texto começa mostrando qual é o problema. O problema foi a educação que Adão e Eva deram para Caim? Não. Qual foi o problema? Pecado. O problema de Caim, o problema daquele núcleo familiar ali, era o pecado. Então, quando a gente fala sobre conservadorismo, homeschooling, todas essas mobilizações, é muito legal tudo isso. Tem o seu valor no aspecto social, como um freio do mal. Isso é bom. Deus usa a sua graça comum para frear o mal.
Mas nós, como crentes, nós não somos tão ingênuos, não. A gente sabe que tem um problema muito maior do que só uma reforma. O ser humano não precisa de uma reforma educacional. O ser humano não precisa de uma reforma social. O ser humano não precisa de uma reforma cultural. O ser humano precisa do evangelho. Precisa da verdade de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Porque, caso contrário, nós receberíamos a ira de Deus. E quando nós cremos em Deus, então, quando nós cremos em Cristo, então essa ira direcionada para Jesus, o sacrifício de Jesus nos limpa de todo pecado. Isso é o que salva realmente as pessoas. Isso é o que salva uma família. Não são receitinhas prontas, não são modelinhos de faça isso e salve sua família em 5 dias. Isso é tudo balela. Nós temos que ser espertos com essas coisas para não se deixar vender por esses pacotes todos aí. E até hoje, na verdade, a gente vê como esses crimes continuam acontecendo no núcleo, que deveria ser o núcleo de proteção. A família deveria ser o lugar que você se sente mais protegido. A família deveria ser o lugar onde você tem maior apoio. Mas o que a gente tem visto, a passos largos, é a família sendo a base de tudo que é mal. Inclusive de crimes, como o que aconteceu lá com Caim e Abel. Vocês sabem quem são ali, ó, esses 4 aí? A família Richthofen. Você tem ali como é que ela chama? Susana. Tem até um filme que fizeram agora, né, recentemente. 2 filmes, né? Ela e os irmãos Cravinhos. Né? Então você tem ali os pais dela, o irmão dela ali no meio, e você tem ela ali. Na época foi um crime que chocou todo mundo pela violência com que a coisa aconteceu. E de novo, por que choca de modo especial? Porque acontece onde? Na família. O lugar onde deveria ser a proteção e a confiança máxima é onde acontece um crime hediondo como esse. E a gente não precisa ficar tão longe lá no passado. Algumas notícias aí mais recentes. Pai é preso pela morte da própria filha, uma bebê em Duque de Caxias. Mãe da bebê afirma que Daniel Lucas Ferreira era violento desde a gestação. E as primeiras queixas por violência são deste período. Você tem também ali, mãe tenta matar filha para se vingar do ex-marido. Isso era um vídeo, não sei quantos viram aqui esse vídeo. É perturbador o vídeo. A mulher provocou um grave acidente de carro, minutos depois de enviar um vídeo para o pai da criança, onde aparece falando, vamos se matar, para a filha de 2 anos. É um vídeo que ela filma assim, falando, a filha no banco de trás, ela na frente, ela falando, porque o papai nunca mais vai te ver, não é, filha? E a filha, não, eu quero ver o papai, né? Não sei o que lá. Não, a gente vai se matar agora, né? Para você nunca mais ver o papai, né? Olha a perturbação de uma mulher como essa. Isso daí não é cultura que vai curar. Isso daí não é educação que vai curar. Isso daí não é uma reforma social que vai curar. É só o evangelho para curar um coração doente como esse. Num núcleo que deveria ser o processo. Essa mulher deveria ser a barreira máxima de proteção para a filha, mas se tornou a mão que quer matar a filha. Henrique Maior. Também, outro caso que também chocou a gente, próximo daqui, né? Aqui na Zona Norte também, né? Teve outro menino também que foi menino ou feminina? Um pouco mais recente. Teve esse também recente, né? Que o pai matou o filho e depois se matou. Você vê, eu trouxe aqui só de pais matando filhos, e o caso da Susana, que ela matou os pais. Mas você vê outros casos de filhos matando pais também. É uma coisa absurda. E a gente fala, a pessoa é doente. Não, ela não é doente, ela é pecadora. O pecado faz isso, é isso que o pecado faz. Se você não entrar com a cura do evangelho, não tem solução. Todos nós somos assassinos em potencial se não for o evangelho. Todos nós, todos nós. Porque o pecado entra no mais íntimo e afeta esse núcleo mais íntimo. Então, toda essa ameaça à família não é nova. Isso já começa lá em Caim e Abel. E o que a gente vê hoje é apenas um reflexo do que o pecado faz. E é por isso que nós não nos vendemos aí, nós não compramos, melhor dizendo, isso que é vendido como um pacote completo e pronto para a solução dos problemas da sociedade e a solução das famílias. Não é. É só o evangelho que faz isso. Mas olhando biblicamente agora, para a gente terminar essa sessão, qual é a importância da estrutura familiar à luz da Bíblia? Coloquei aqui 3 slides para a gente pensar a respeito. Em primeiro lugar, a importância da família é vista na história da salvação. História da salvação, como vocês já sabem aí, que nós temos aprendido com o pastor Marcos nos domingos à noite, no estudo de Gênesis, história da salvação é um termo técnico que diz respeito ao desenvolvimento aí dos elementos da salvação que culminam em Jesus.
que vem desde a criação até Jesus. Essa é a história da salvação, que perpassa aí gerações, séculos, décadas aí. Mas existe um aspecto pessoal disso, onde a gente vê como a família participa da nossa história da salvação individualmente. Olha só o que diz ali. Deus escolheu traçar a história da salvação usando famílias. Em Gênesis nós temos os toledotes. Toledotes são as gerações. Pai, fulano de tal, filho de não sei quem, filho de não sei quem. Essas genealogias que parecem nos cansar, elas mostram justamente que Deus está usando famílias para cumprir a sua promessa. Gênesis deixa isso muito claro. Agora, se vocês olharem de modo especial ali, Ruth 4, vocês veem como Deus valoriza isso, como Deus dá importância a isso, porque é uma ferramenta que ele usa para a redenção do seu povo. Olha só, Ruth, capítulo 4, é o finalzinho do livro de Ruth. A história de Ruth acontece durante o período dos juízes. Então era um período onde Israel inteiro era um grande Rio de Janeiro, basicamente. Isso que acontecia ali durante o período dos juízes. Não tinha ninguém que mandava lá, tinha milícia, tinha traficante, quer dizer, não tinha traficante ainda na época, né? Mas era o caos, é isso que eu quero dizer, o negócio era muito feio ali. E em meio a esse caos todo, uma família se vê totalmente desamparada, porque todos os homens da família morrem. E você tem a Ruth e Noemi, a sogra e a nora, voltando para a terra de Israel. Tem toda a história ali de Ruth com Boaz, mas o finalzinho aqui nos chama a atenção. Por que Ruth foi escrito? Olha só, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja famado em Israel o nome deste. Vocês devem se lembrar que a Noemi não tinha netos, porque os filhos dela morreram antes deles conseguirem ter filhos. Aí Ruth e Noemi voltaram para Israel sem nenhum descendente. Então surge Boaz aqui. E é interessante você ver como isso é usado para o bem de Noemi. Se você se lembra da história, logo que Noemi entra na cidade, o pessoal fala: gente, a Noemi voltou. Como que Noemi... qual o nome que Noemi dá para si própria? Mara. Por quê? A bicha estava amarga. Você olhava para ela: bom dia, só se for para você. Também é tudo que aconteceu na vida dela, né? Toda tragédia que aconteceu. Mas aqui a coisa muda. No final da história, Deus abençoa Noemi. Versículo 14 mostra isso. Versículo 15. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou um menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Por que a história de Ruth está aqui então? Para mostrar de onde veio Davi, o grande rei de Israel. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Então nós temos aqui o relato do nascimento do avô de Davi. E a gente, quando olha para a história de Davi e como a história de Davi se conecta a nós por meio da aliança que Deus fez com Davi, a gente percebe que essa história tem tudo a ver conosco, está conectado conosco. Um dia Jesus se sentará no trono de Davi. E é aqui que surge esse grande personagem, a linhagem dele surge aqui, porque Deus escolheu usar famílias na história da salvação. Se vocês olharem lá para Mateus 1, vocês veem essa conexão entre Ruth e Jesus. Olha só, Mateus 1, primeiro capítulo de Mateus, como Mateus abre seu evangelho. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Mas ele não é só filho de Davi, ele é filho de quem também? De Abraão. Deus tinha feito promessas a Abraão também, de que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. E isso se cumpre em Jesus. Então Deus escolheu usar famílias. Então por que você tem que valorizar muito a sua família? Você tem que valorizar muito a sua família, porque essa estrutura é santa. Deus escolheu salvar a humanidade usando essa estrutura.
Não é uma estrutura homoparental, não é uma estrutura divorciada, não é essa estrutura. A estrutura que Deus escolheu para usar, apesar das nossas falhas, das nossas imperfeições, das imperfeições familiares que a gente vê desde Gênesis, apesar disso, a estrutura que Deus escolheu usar é uma estrutura familiar, onde um homem e uma mulher se unem e têm filhos. E assim a história prossegue. Ainda que o Novo Testamento enfatize a conversão individual, você não vê tanto a ênfase familiar como tem no Antigo Testamento. É mais focado na conversão do indivíduo. Existem conversões familiares, mas há uma ênfase mais no indivíduo que se converte. Ainda que o Novo Testamento enfatize a conversão individual, não deixa de tratar o convívio familiar e sua influência no testemunho cristão. Vejam aí esses textos. 2 Timóteo 1,5 e depois o 3,15. Olha só. Olha como você foi influenciado familiarmente, como Timóteo, e como você deve influenciar familiarmente, como Timóteo também. Olha só, 2 Timóteo 1,5. Paulo dá graças pela recordação que guardo de tua fé, falando de Timóteo, sem fingimento, sua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em a tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Agora olha o 3,15. Se você olhar o 3,15 agora, você vai conectar os pontos aí. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que for inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. De quem será que Timóteo ouviu a respeito das sagradas letras? Da vovó Lóide e da mamãe Eunice. Era a Bíblia do bebê. Timóteo devia ter uma Bíblia do bebê lá, né? Ela contava, Abraão, Noé, e o Timóteo lá chorando, esperneando, e a vovó Lóide e a mamãe Eunice lá falando disso. A história de vocês pode ter sido assim. Quem aqui ouviu do Evangelho pela primeira vez em casa? Por quê? Deus escolheu agir dessa forma. Assim como ele agiu na sua vida, ele agiu na vida de Timóteo desse jeito também. Não é dito muito a respeito do pai de Timóteo. Talvez o pai de Timóteo fosse um gentil, mas a ênfase aqui recai sobre a mãe e sobre a avó, que eram crentes piedosas e ensinaram isso para Timóteo. Outra evidência de influência aparece ali em 1 Coríntios capítulo 7, quando fala do marido em relação à esposa. 1 Coríntios 7,14, Paulo diz o seguinte: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O texto não está falando que o marido incrédulo se torna crente, que o filho ele é automaticamente salvo. Quando fala aqui sobre ser santo ou ser santificado, é a ideia do freio do mal. A presença do crente naquele núcleo familiar faz com que o mal seja refreado. O palavreado é diferente, os hábitos são diferentes. As coisas vão mudando ali por influência da parte crente. E isso se vê na figura do filho também. E 1 Pedro 3,1 enfatiza uma verdade muito semelhante. Olha só o que diz ali. 1 Pedro 3,1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, há uma tratativa que o Novo Testamento dá à influência do cristão no convívio familiar. É uma experiência que acontece do filho se converter primeiro que os pais, e por conta do testemunho do filho, os pais ficam, por que ele está diferente? O que aconteceu com ele? Ele não fala mais palavrão, ele não assiste mais coisa errada, não compra mais revista pornográfica. O que está acontecendo com esse menino, com essa menina? O que é isso aí que está acontecendo? O que aconteceu com você? Não, pai, me converti. Como assim se converteu? Agora eu vou para a igreja, não vou mais para a balada. Por quê? Isso começa a impactar, isso começa a mudar. Os pais, muitas vezes, são até os filhos são usados para converter os pais. Não é raro ouvir histórias desse tipo, porque Deus usa essa estrutura familiar. Desse primeiro ponto aí, considerações. O que vocês observam aí? O que vocês acham? O que vocês adicionariam? Da história de vocês, algo que vocês veem, isso aí é verdade, isso acontece mesmo. Diga aí, a palavra está com vocês. Diga, Esther. A minha família, assim, ela é evangélica, né? Não tem. Uhum. Mas isso é
não é um evangelho correto, mas me impediu, pelo menos, um pouquinho do evangelho que tive contato, me impediu de viver no mundão. Isso acabou que, assim, foi bem pra minha vida. Eu tenho, igual outras pessoas têm muitos traumas da vida que deu pra mim. Então, assim, não era o evangelho totalmente. Mas tinham valores cristãos ali. Tinham valores cristãos ali. Sim. Vocês acham que baseados nisso aqui, nós, como crentes, nós temos que encher o peito para falar de família, ou é algo que a gente tem que ficar meio, uma estrutura que talvez não funcione muito bem? Né? Qual deve ser a nossa postura quando as pessoas pedirem a nossa opinião sobre a família, sobre esse modelo de família? Qual tem que ser a nossa postura? Com orgulho, fala, Deus escolheu isso. Sim, Esther. Não ter vergonha, né? Às vezes o adolescente tem vergonha dos pais, né? Ai, pai, me deixa aqui na esquina, não me leva até lá na escola, não, porque senão todo mundo vai me ver com você e tal. Para com isso, que besteira fazer isso. Valoriza seu pai, valoriza sua mãe. É a estrutura que Deus escolheu. É uma estrutura santa. Enche o peito e fala, o meu pai diz isso, a minha mãe diz aquilo. O jovem tem vergonha de falar, meu pai. O jovem tem vergonha de pedir opinião do pai e da mãe. Para de besteira. É a estrutura santa que Deus escolheu para fazer com que o mundo fosse salvo. Você tem que olhar para essa estrutura e valorizá-la ao máximo. E encher o peito para falar dessa estrutura. É algo que nós, como crentes, temos que defender, porque o mundo não vai valorizar isso. Diga, Maurício. Pastor, em se tratando da situação no mundo todo, a gente sabe para onde está caminhando. Mas o Senhor usa a família, né, como meio para colocar essas barreiras e tornar o mundo um pouquinho melhor. Sim. Ser ali o sal, né? Quando a gente olha para o passado, nós vemos que a família era o seu mini exército. Exatamente. E hoje em dia, a família, para nós crentes, que queremos ter uma sociedade melhor, um mundo melhor, a gente tem que pensar na nossa mini congregação. É um mini universo, né? É um microcosmos, é isso aí. O crente não é chamado para mudar o governo, a política, o crente não é chamado para isso. O crente é chamado para comandar a sua casa. A sua casa tem que ser um pedacinho do céu. É um reino onde Jesus é o rei ali. E tem uma autoridade delegada, que é o pai, a mãe. Ali naquele pedacinho de terra, a coisa é diferente. É a isso que Deus nos chama. É interessante que os puritanos tinham uma ênfase muito grande nisso. Ao longo da história, movimentos cristãos maiores, eles se apegaram muito à família, a valorizar a família. E no lado oposto, sempre que você tem a destruição da família, você tem a sociedade ruindo, a sociedade indo a passos largos para o buraco. Segundo aspecto aqui para a gente pensar. A família é importante por ser vista como uma bênção de Deus. Aí você fala, nossa, eu odeio meus pais é maldição, é a cruz da minha vida. Talvez seja só a sua adolescência. Talvez isso seja fruto da sua cabeça. Porque na Bíblia, a família é vista como bênção de Deus. Olha ali os textos de Gênesis. Gênesis 1:28 é Deus abençoando Adão e Eva e falando para eles se multiplicarem, aí povoarem a terra. Então isso é uma bênção de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é em Êxodo 1, quando fala sobre as parteiras. Lá em Êxodo 1, olha só o que é dito a respeito dessas mulheres que impediram que as crianças israelitas fossem mortas por conta do mandato do faraó, por conta da ordem do faraó. Olha só, Êxodo 1, 20 a 21. Diz assim, e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Qual foi o sinal da aprovação de Deus para aquelas mulheres? Vocês terão descendentes. Vocês terão família. É o meu sinal de aprovação pelo que vocês fazem, pela obediência de vocês. Olha lá o Salmo 127. Esse é um salmo famoso, que diz algo muito próximo aí do que o Maurício colocou. Diga, Kevin. Dentro de uma casa. Aí Kevin, entra um outro aspecto, né? A Bíblia ela lida com tensões que às vezes para a gente é difícil de administrar.
Como que o pai vai odiar o filho por causa do evangelho? O evangelho faz isso. O evangelho faz com que o pai odeie o filho odeie o pai pelo evangelho, né? Mas, mesmo quando isso acontece, a gente não pode desvalorizar a estrutura familiar ainda. Tanto que mesmo o filho incrédulo, ele ainda deve respeito aos pais. Perdão, mesmo o filho crente, os pais incrédulos, ele ainda deve respeito aos pais. Então a gente percebe que a estrutura não é desvalorizada por causa disso, mas isso mostra como o evangelho entra de modo tão profundo na vida de alguém que até aquele núcleo mais íntimo é dividido. Até aquele núcleo mais íntimo recebe conflito. Porque o evangelho realmente é algo que divide as pessoas, divide a humanidade. Né? Aí é um outro aspecto. Hoje eu quero falar só do aspecto positivo. Né? Depois a gente pode mencionar essa divisão aí que existe. É real, ela existe. O evangelho causa isso. Olha aí o Salmo 127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos. Nossa, os progressistas devem odiar esse texto aqui. A herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Como flechas da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. O texto está falando, se você tiver muito filho, você vai ser feliz. Claro, você vai falar, mas isso é num contexto onde você ter muitos filhos envolvia a proteção da casa, envolvia mais mão de obra, é verdade. O pai botava o filho para trabalhar cedo. Os meninos franzinos aqui, tudo magrinho, Davi Leão já tá bombadinho, já de ficar carregando mato lá, ficar colhendo coisa lá, né, Davi Leão? Você carrega mato, coisa assim, Davi Leão? Já carpinou um terreno, alguma coisa assim? Já? Aí. Isso daí, ó, dá pra ver os seus músculos aí. Mas o Davi Leão, naqueles dias, junto com seus 13 irmãos, e até tem nome judeu, né? Davi, aí, ó. Junto com o Davi, o Samuel, o Matias, toda essa galera aí servia de proteção para a família. É claro, eram mais homens ali protegendo. E claro, então quanto mais filhos, mais mão de obra, mais proteção. A gente tem que levar isso em conta. Porém, o texto aqui não enfatiza só uma questão funcional. O texto fala aqui sobre uma bênção de Deus. É uma herança. Porque onde o braço do pai não vai, os filhos vão, os netos vão. É o legado. É algo que vai além. Herança do Senhor são os filhos. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Um fator de proteção aqui. Os filhos protegem os pais. Não, o meu pai aqui dentro da minha casa ninguém mexe. É o que a Mulan faz, não é? A Mulan protege os pais, né? Ela fala, não, meu pai já está velho, não tem como ele ir para a guerra. Ela vai lá e faz tudo o que faz para proteger o pai, para impedir que o pai certamente morresse ali no campo de batalha, né? Porque é uma proteção. Os filhos são proteção. Se você ataca o seu pai, a sua mãe, meu Deus, você está atacando uma instituição santa. Olha, você está se levantando contra uma estrutura que o próprio Deus criou. E é algo que a Bíblia fala que tem uma punição severa. A gente vai falar disso na próxima ocasião. A punição ao desrespeitar os pais. É algo que a Bíblia não deixa barato. É algo muito sério, é algo muito pesado. Por quê? É algo santo. A família é algo santo. Último texto ali, Provérbios 19, 14. É engraçado que esse texto aqui dos Salmos, né, que a gente leu aqui, vai totalmente contrário do discurso que a gente vê hoje. Né, onde o filho é visto como uma perda de tempo, como um atraso na vida. Aqui é colocado como algo bom. Não significa, claro, que você deve ter 50 filhos aí, né? Não é essa a ideia. Mas é que você tem que ver a filiação como algo bom. Quando alguém fala, eu tô grávida, você vai falar, parabéns. Você fala, nossa, que bom, Deus te abençoou. Deus te deu algo muito bom aqui. Pode colocar, aperta aí para... Já apertou já? Beleza, ele aguenta. Obrigado, Brenner. Então, é uma felicidade que tem que ser real. Isso é real. Assim como a infertilidade é algo muito triste. Fala, meu Deus, é realmente algo desolador. Né? E hoje a gente vê o contrário, né? As pessoas comemoram não ter filhos e lamentam por ter filhos. É a inversão de valores absurda. Olha lá Provérbios 19, 14. Olha só. A casa e os bens vêm como herança dos pais. Mas do Senhor, a esposa prudente. Quem é que dá o presente de casamento, por assim dizer, para o marido? Quem dá a esposa é o presente. Quem dá o presente? É o Senhor.
Porque eu não estou objetificando as mulheres, não, tá? É só a figura do texto aqui, né? Mas a do Senhor vem a esposa prudente. Cadê os noivos aí, ó? O Jean, o Vitor aí, ó. A Yasmin, a Helena, presente do próprio Deus. Ó, tá aqui, ó. Esse é o presente. Do Senhor vem a esposa prudente. É dele que vem. Então, isso muda o modo como eu olho para o casamento. Isso muda o modo como o Jean olha para a Yasmin, como o Vitor olha para a Helena, como eu olho para a Isabela, como o Maurício olha para a Esther, o Natan para a Miranda. Por quê? Isso muda. A esposa é um presente do próprio Deus. O que é material vem dos pais, a gente herda. Agora, a esposa prudente, isso é o próprio Deus que dá. E essa estrutura santa foi Deus que criou. E Ele que sustenta isso. As mulheres, o Novo Testamento ressalta a maternidade como algo que a salva da falta de propósito na vida da igreja. Olha ali 1 Timóteo 2,15. Esse texto é um texto que a gente lê, às vezes não entende muito bem. Mas ali no resuminho que eu fiz, já dá uma pista para nós. Olha só 1 Timóteo 2,15. Aqui Paulo fala sobre a mulher não poder pregar no culto e tudo mais. E aí alguma mulher poderia falar, tá, mas e aí, o que sobrou para mim então? Você é um peso morto ali na igreja? Não. Não, de modo nenhum. Versículo 15, todavia, a mulher será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Aqui a ideia de ser salva não é ser salvo do inferno. É ser salva dessa ausência de papéis, dessa aparente ausência de papéis. Ué, eu não posso pregar. Você gostaria de ser pastora, né, Helena? Pastora Helena, né? Gosto de falar, você é uma bispa, uma apóstola. Apostila. O quê? Palestrante Helena. Ok, Helena ia dar vários coaches lá, vários treinamentos lá. Mas a mulher não pode, não dá para ser pastora. Não dá. Mulher não pode ensinar na igreja, não pode. E aí, a Helena podia falar, e agora? O que sobrou para mim então? Não vai fazer nada? Paulo fala, calma. Um dos aspectos aí dessa salvação, da aparente inutilidade, é a missão de mãe. Por meio da missão de mãe, nesse núcleo familiar, você vai ser pastora ali. Você vai ser pastora do seu filho, da sua filha. Você vai ensiná-lo, você vai pregar o evangelho. Essa missão de mãe é o que te salva, por assim dizer. Então não é salvação do inferno, é uma salvação para uma vida ativa, algo que resguarda, algo que protege a mulher e coloca nessa vida ativa aí. Ela não é um inútil, não é um peso na igreja. Então é muito importante essa estrutura que Deus criou, e a Bíblia valoriza isso. E por fim, o último tópico aí, não tem nenhum texto bíblico específico, mas eu achei por bem colocar essa nota, é que a família é importante porque é nesse contexto íntimo que nos expressamos com menos máscaras sociais. Vocês que estão solteiros, namorando, querendo namorar, fica de olho para ver como que o menino trata os pais, como que a menina trata os pais, porque você não vai ser tratado de modo muito diferente, não. Não se iluda. Ele é violento com a mãe, mas comigo vai ser diferente. Vai. Ele vai matar. A mãe ele não mata porque tem o pai para proteger, mas você vai aparecer roxo, vai aparecer, a porta vai ficar quebrada. O que foi? Eu tropecei. Isso vai acontecer. Por quê? O modo como o filho trata a mãe é uma lei universal. O modo como ele trata a mãe é o modo como ele vai tratar você. E o modo como a moça trata o pai é o modo como ela vai tratar você. É claro que existem as devidas proporções, são relacionamentos diferentes, é claro. Mas se a pessoa não valoriza a família dela, o que te leva a pensar que ela vai valorizar a sua família? Que ela vai valorizar o núcleo que ela vai formar com você. Então os jovenzinhos aqui que estão aí pensando, quero namorar, tá na hora de namorar e tal, legal, muito bom namorar, aproveitem essa fase e tal, mas olhos abertos. Porque é no contexto íntimo da família que as máscaras caem. Ninguém segura uma máscara durante 20 anos em casa. Em casa, todo mundo sabe o demônio ou o anjo que você é. Não é? Não é aqui. Aqui todo mundo é santinho. Aqui todo mundo tem auréola na cabeça. O chifrinho aparece em casa. É em casa que o rabinho do capetinho aparece lá.
É em casa que o tom sobe. É em casa que a frieza vem. É em casa que a desobediência vem. Aqui não, aqui todo mundo é bom partido. Você olha aqui, nossa, olha como ele é consagrado, como ela é consagrada, né? Ô, bênção, né? Vaso, né? Olha que varoa, né? Aqui todo mundo é lindo, nossa, perfeito. Ah, mas em casa você não mantém a máscara. E eu acredito que seja por isso que o Novo Testamento dê ordens específicas para os pais, para os filhos, para os maridos e para as esposas. Porque lá não tem para onde correr. É naquele núcleo, no dia a dia, na rotina, ali, 24/7, que você vê realmente quem é a pessoa. Então, antes de namorar, olhos abertos. Você quer formar uma família com aquela pessoa. E isso é uma estrutura santa, você não pode banalizar. Você não pode entrar no casamento já pensando, se não der certo eu divorcio. Não, isso é banalizar essa estrutura santa que Deus criou. Você valoriza essa estrutura e reflita bem com quem você quer construir essa estrutura, com quem você quer compor essa estrutura. Esteja atento a isso, porque é no contexto familiar, esse contexto mais íntimo, que nós nos expressamos com menos máscaras sociais. Não é verdade, amor? Pois é. Não é verdade, Esther? Maurício? É no contexto de casa. Claro, a pessoa, muitas vezes, ela deixa transparecer algumas coisas em público, é óbvio isso. Tá? Mas, às vezes, o duro mesmo só aparece na família. Só aparece na família. O palavreado, as explosões de ira, o ignorar, a frieza, isso daí aparece no trato familiar. Então, essas são as 3 considerações que eu queria passar aí para vocês. A importância da família vista na história da salvação, a família é importante por ser vista como uma bênção de Deus, e a família é importante porque é nesse contexto íntimo que nos expressamos com menos máscaras sociais. Certo? Considerações gerais aí a respeito desses 3 pontos? Alguém tem algo a falar? Se alguém for um demônio em casa, pode falar agora. A gente já economiza o trabalho aí. Alguém? Não? Não? Helena, quer falar alguma coisa? Não que você seja o demônio em casa, não é isso? É que você fez assim. Você está só coçando a orelha, né? Ok. Beleza, então, na próxima ocasião, a gente avança aí mais um pouquinho, agora falando especificamente da relação entre pais e filhos, dando esse foco aí agora nessa relação específica. Vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus nos dê uma visão correta de família, que a gente não banalize, não menospreze, não descarte a nossa família, mas que a gente veja isso como algo muito precioso. Algo que Deus pensou, planejou e executou. Senhor, nós agradecemos pelo seu cuidado ao longo da história, ter escolhido famílias para trazer o Messias ao mundo. Jesus tinha uma família. Jesus teve mãe, pai, irmãos. E é por meio dessa estrutura que o Senhor protegeu Jesus no seu crescimento, que o Senhor forneceu o crescimento dele em sabedoria, em graça diante de Deus e dos homens. E nós agradecemos, Pai, porque a nossa história pessoal passa por isso também. A maioria aqui ouviu do Evangelho em casa, seja no culto doméstico, seja numa conversa informal, seja num bate-papo no carro, ou um bate-papo em torno da mesa. Nós agradecemos ao Senhor porque ainda hoje o Senhor usa essas estruturas para trazer a sua palavra, trazer a comunicação do Evangelho. E essa estrutura é santa, Pai. Mas o mundo tem atacado essa estrutura de modo muito agressivo, de todos os lados, de todas as formas. Ajuda-nos, Pai, a defendermos a família à luz da Bíblia. Não comprarmos um pacote secular de família, que ainda que tenha muitas semelhanças com o que nós acreditamos, não lida com a questão do pecado, não lida com a salvação que só Jesus oferece, não lida com a resolução desse problema que é central na nossa visão de mundo. Ajuda-nos a olhar para a Escritura e assim constituirmos lares, famílias, alicerçados na sua palavra, firmados na sua palavra. Nós agradecemos, Pai, porque mesmo que nós tenhamos experimentado ao longo de nossa vida famílias imperfeitas, famílias distantes daquele ideal, seja por divórcio, por viuvez, por outros problemas, nós agradecemos porque o Senhor ainda assim usa os pais, usa os filhos, em sua graça, em sua misericórdia,
O Senhor usa essas estruturas para nos proteger do mal, da violência, dos perigos. E nós pedimos que o Senhor mantenha essa estrutura sempre em alta conta na nossa mente, que nós valorizemos isso, que nós não deixemos o discurso do mundo entrar na nossa mente, mas que nós olhemos para os nossos pais com respeito, com zelo, com carinho, com dedicação, sabendo que esse projeto, esse plano, essa estrutura é do Senhor, e não de ninguém aqui, não de um homem que inventou isso em determinado momento da história. Mas o Senhor planejou isso e ainda continua usando isso. Abençoa agora o tempo que teremos aqui, o tempo que teremos no vôlei, que seja agradável, de comunhão. Pedimos que o Senhor continue nos protegendo. Em nome de Jesus que nós oramos.